Gente, então vamos terminar aí o período populista, né, a República Populista, com João Goulart, mais conhecido como Jango, tá bom? Então, como eu disse na aula do Jânio Quadros, o João Goulart, ele assume sob um regime parlamentarista, onde nós temos o primeiro-ministro e o presidente. Significou o que é isso neste contexto? Que o poder do presidente foi esvaziado para o fortalecimento do primeiro-ministro, tá? Tivemos como primeiro-ministro Tancredo Neves, ok? Então, a partir daí, desse momento do governo do João Goulart, ele tem uma característica, ao mesmo tempo, nacionalista, considerado herdeiro direto do Vargas, né? Tinha até um parentesco com ele, e reformista, ou seja, o Brasil tinha várias situações nas quais eram preciso fazer várias reformas para que o Brasil voltasse a crescer e voltasse a crescer de maneira mais igual, tá? Essa é a discussão, porque a inflação está lá nas alturas, são necessárias reformas sociais e este é o cenário, o contexto do governo do Jango, tá bom? A partir dessa situação, portanto, fecha a tela para nós, Douglas, nós temos uma alta inflação, nós temos um custo de vida elevado, tá? Despesas com importações, ao mesmo tempo a economia tem um crescimento diminuído, né? Tanto é que as medidas que o João Goulart proporá serão aí uma radicalização do populismo, mais conhecido aí essas medidas como Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico, que tinha alguns itens que estão apontados aqui para você, tá? Desapropriar latifúndios improdutivos, tá? Ao mesmo tempo encampar refinarias particulares de petróleo, reduzir a dívida externa, fazer a reforma agrária, né? Só que este projeto, ele foi barrado pelo Congresso, tá? Também ajudado aí por dois institutos, que é o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que eram órgãos aí financiados internacionalmente pelos Estados Unidos, com apoio da UDN, que faziam pesquisas para desestabilizar o governo do Jango, tá bom? Tendo em vista essas impossibilidades, no dia 13 de março de 64, né, vamos só lembrar aí que em 63 nós temos uma consulta popular e através desta consulta popular o presidencialismo volta. A pergunta é, você aceita o parlamentarismo ou não? E o não vence, portanto o Jango tem os seus poderes de presidente restabelecido a partir de 63. Em 64, portanto, no comício da Central do Brasil, ele propõe algo bem radical no momento das tensões que o Brasil estava passando, de bipolaridade, de polarização da sociedade entre tendências conservadoras e progressistas, que são as chamadas reformas de base. Profunda reforma agrária, educacional, eleitoral, tributária, entre outras situações. Além disso, ele propõe a fazer, já que havia sido barrado no governo Vargas, a chamada Lei de Remessas de Lucros. Isso no dia 13. Posteriormente, aí menos de uma semana, depois nós temos aí o movimento contrário às reformas de base, ao comício do Jango, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá bom? Essa marcha, ela reúne cerca aí de 500 mil pessoas aproximadamente, criticando o governo do João Goulart. Nesse meio tempo, nós temos aí a articulação nos setores militares, com setores conservadores da sociedade brasileira, né, setores religiosos, inclusive, para articular uma alternativa ao governo do João Goulart, também já sabemos com influência dos Estados Unidos, tá bom? O Congresso Nacional se divide, um lado favorável ao João Goulart, a Frente Parlamentar Nacionalista, o outro lado contra, a chamada Ação Democrática Parlamentar, tá bom? Então volta para mim aqui, Douglas, por favor. Neste contexto de polarização da sociedade brasileira entre o comunismo, dito comunismo, né, e o capitalismo, os setores mais conservadores, e ao mesmo tempo uma questão mais reformista do João Goulart, né, na verdade um sindicalismo que muitos temiam que virasse aí, o Brasil se tornaria um país comunista, nós temos toda a movimentação militar, né, através do que nós chamamos da Operação Popeye, né, e a deposição do João Goulart, tá bom? O João Goulart é deposto aí entre os dias 31 de março e 1º de abril de 64, né, voando aí do Rio de Janeiro para Brasília e de Brasília para o Rio Grande do Sul. Ele vai ser deposto nesse meio tempo aí,
né? E dando início ao período que nós chamamos de ditadura ou regime militar. Tá? Nós temos um presidente temporário, aí tampão, que vai do dia 1º até o dia 15, onde o Castelo Branco assume, que é o Ranieri Mazzilli novamente. Tá bom, gente? Então nós nos veremos aí nas aulas sobre ditadura militar, ok? Um abraço!